Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Nassi, mais uma vez trazendo o livro dos Espíritos comentado para umbandistas. Hoje entraremos no capítulo 4, Princípio Vital. Aí, na pergunta, no item 1, seres orgânicos e inorgânicos. Então, vamos lá. Vamos para a pergunta. Não, aí Kardec ele faz uma nota primeiro, ele não faz pergunta. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhe dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da sua conservação. Compreendem os homens, animais, plantas. Os seres, notem, meus irmãos, ele fala seres inorgânicos, né? Não substâncias inorgânicas. Seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade, nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria. Minerais, água, ar, etc. Vamos dar continuidade, meus irmãos. É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? A espiritualidade vai responder: sim, a lei da atração é a mesma para todos, tá? Essa lei ela é uma parte da gravidade. O que formam os planetas é também essa lei da atração, é a gravidade, é a força que um elemento consegue atrair outro, tá? Então, vamos lá, vamos dar continuidade, pergunta simples. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Aí a espiritualidade responde: é sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada. A gente tem que entender o seguinte: compostos orgânicos e compostos inorgânicos, eles são estruturalmente diferentes. Quando a espiritualidade ela diz que é sempre a mesma matéria, é a matéria que habita o planeta. Mas os corpos orgânicos, ela tem o material orgânico, ele tem essencialmente carbono. Tá? Os corpos inorgânicos são feitos com outros elementos, principalmente com metais, e outros, né? Césio, ferro, magnésio, apesar de em alguns corpos orgânicos ter uma amálgama, mas a base, a estrutura da matéria orgânica, ela é com carbono, tá? Vamos dar continuidade. Qual a causa da animação da matéria? Ou seja, ele pergunta o seguinte: tem matéria orgânica e matéria inorgânica. O que faz com que a matéria orgânica tenha movimento? Ou seja, a matéria não, os seres orgânicos têm um movimento. Aí a espiritualidade vai responder: a sua união com o princípio vital. Tá? A gente já explicou o princípio vital lá na formação da energia. Tá? Vamos lá. A gente vai dar continuidade, depois a gente tem uma recapitulação disso aí. Qual a causa da animalização da matéria? A sua união com o princípio vital. Acho que eu repeti essa daí. Vamos para a próxima. 63. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Aí a espiritualidade responde: é uma e outra. Ele tanto é um efeito quanto é uma causa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Vamos lá. A vida é um efeito produzida pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres, que o absorvem e o assimilam. Então, a espiritualidade está dizendo o seguinte: o princípio vital é
a substância material que vai dar vida ao elemento sem vida, que é o elemento orgânico. Mas ele ainda não é o agente de tudo. Vamos colocar aqui. Eu tenho um carro. O meu carro é a estrutura orgânica, mas ele precisa de um combustível. Se eu não colocar gasolina, óleo diesel, álcool no carro, ele não liga, ele não se movimenta. Então, o princípio vital é como se fosse o combustível. Mas aí, como o carro, existe o guia, quem senta no banco do motorista. Quem é que senta no banco do motorista, meus irmãos? É o ser espiritual. Então, quando a espiritualidade responde é uma e outra, é porque ele é outra como o combustível, mas ele não é a causa principal. A causa principal da vida é o ser espiritual que está ali. O princípio vital ele vai dar a propulsão do elemento físico, que o espírito não pode dar. Então ele faz, é como se fosse uma cola, é um intermediário. Então vamos dar continuidade. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria o terceiro. É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. Ou seja, o princípio vital, ele ainda é uma modificação da matéria, do princípio material do universo. Tá? Ele é uma modificação. É um elemento para vós, como o oxigênio, o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio, que é o fluido cósmico universal. Certo? Então, o fluido cósmico universal, ele se transforma em princípio vital. Essa cola que dá energia para os corpos inertes. E quando o espírito se conecta no princípio vital e vai para a matéria, aí você tem a vida. Quando eu digo espírito, lê-se princípio inteligente também, porque não é só o homem que tem vida, os animais têm vida, princípio inteligente, as plantas têm vida, princípio inteligente, bactérias têm vida, princípio inteligente, não é um espírito, tá? É importante a gente ter essa noção. Subpergunta A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal. Devida às certas modificações desta, aí Kardec ele só faz a mesma pergunta de outra maneira. É essa consequência do que dissemos. Então, é aquilo que a gente falou. Kardec, ele às vezes é redundante, mas é importante que ele fosse redundante naquela época. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Aí a espiritualidade ela vai responder. Ele tem como fonte o fluido universal. Acabei de falar isso. E é o que chamar de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. O nome, gente, não interessa. Vamos falar fluido vital. É fluido magnético, fluido elétrico, animalizado. São diferenciações que Kardec tinha na época. A gente vai botar aqui. Princípio vital é a gasolina do corpo, dos corpos vivos. É o intermediário. É o liame entre o espírito e a matéria. Aquilo que eu também já falei. O espírito, como princípio espiritual, ele não consegue se ligar à matéria diretamente. Ele precisa de um intermediário. Então, o princípio vital é o intermediário. Vamos lá. Tanto de todos os corpos vivos, seja ele vegetal, animal. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o produz. Então, é mais ou menos aquilo que a gente já estava falando, né? Então, o princípio vital ele vai habitar, ele vai estar presente nos corpos orgânicos.
A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Eu vou fazer vou ler a resposta e depois vou falar. Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É necessária a união de ambos para produzir vida. Gente, eu dei o exemplo perfeito aqui. Carro. Gasolina não faz nada se não tiver no motor, certo? A gasolina, ela não vai fazer nada, ela não vai ligar nada se ela estiver dentro de uma bombona. Então, se ela estiver dentro de um recipiente que não é para aquilo, ela só vai dar, ela tem potencialidade de energia, a gasolina. Mas ela só vai gerar energia quando tiver um ambiente adequado para isso. E o princípio vital é a mesma coisa. Ele só vai dar vitalidade quando ele estiver no meio para isso. Vamos dar continuidade. Podemos dizer que a vitalidade permanece latente quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Sim, é isso. Tá vendo? Kardec, de vez em quando, Kardec às vezes é até chatinho, porque a espiritualidade responde, ele faz a mesma pergunta para que a espiritualidade não se aborrecia com ele, mas de vez em quando ele tomava umas puxadas de orelha aí. Vamos lá. Aí é uma nota de Kardec. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação desses entretém o desenvolvimento do agente vital, mais ou menos como com atrito produz calor. Ou seja, é o mecanismo. Gasolina, motor. A gasolina liga o motor, mas se o motor não estiver funcionando, a gasolina não vai ser o agente propulsor de nada. Certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então aqui a gente está falando substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, águas, sais minerais, tá? Aí aqui os componentes de vida no organismo vivo, enzimas, carboidratos, ácido nucleico, lipídios, vitaminas. Vamos dar continuidade. Ó. O princípio vital é um subproduto do fluido cósmico universal. Ou seja, ele é uma modificação que ela está no universo. Esse princípio vital, ele está no universo, mas como modificação do fluido cósmico universal. Mas ele não tem função se ele não tiver nos corpos orgânicos. Aí, por que eu botei aqui? Que isso é a potencialidade da vida. Ela já emanava nesse símbolo que os chineses já observavam, da dualidade. Então, ao mesmo tempo que inerte e vida, essa dualidade que fez um ser espiritual com um ser material, essa potencialidade de dualidade, tá? Então aqui também, olha só, esse princípio vital que nós dizemos, veja bem, eles não são os chakras, não. É como se fosse que os chineses chamam de Qi. É a energia vital que tem dentro de cada um de nós. Ele está dentro do corpo físico. Tá? Os chakras são as energias espirituais que vão estar ligadas também a esse princípio vital, como também estão ligadas ao corpo físico. Tá? É uma interposição de energias. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, olha só. Princípio vital, força motriz dos corpos orgânicos. Átomos, moléculas, substâncias, compostos. Aí a gente está botando a matéria, tem a inorgânica, inerte, buta, agregação, força de atração, leis da matéria. São os mesmos elementos que se unem. Tá? Aí, no caso, a orgânica são os mesmos elementos, mas a constituição desses elementos, por exemplo, para você formar uma matéria orgânica, é necessário uma forma de arquitetura orgânica para ter, por exemplo, você vai ter uma estrutura. Qual é a estrutura da matéria orgânica? Carbono. Carbono, gente.
Aí você vai ter o princípio vital, atividade íntima, conservação própria, atividade de movimento, matéria animalizada, princípio vital, tá? Então, ó, seres inorgânicos e orgânicos. Isso aqui é tudo um resuminho, ó. Gênese orgânico, princípio material. Gênese, princípio vital. Ó. Corpos inorgânicos recebem o princípio vital. Eles vão ser os pensantes e não pensantes, ou seja, vegetais, animais e tal. E depois vai se subdividir em instintivos e inteligentes. Aqui é gênese espiritual, princípio inteligente. Aqui, na verdade, todos eles você vai ter princípio inteligente. Gênese do espírito, inteligência, tá? Aqui, a partir do momento que você tem a percepção do eu, você tem inteligência, raciocínio contínuo, aí vira espírito, tá? Vamos dar. Aqui, ó, é só um exemplo da medicina chinesa. Você está vendo isso aqui? São os pontos de acupuntura, que eles circulam o organismo inteiro. O princípio da acupuntura é aceitar que existe uma energia interna que movimenta todos os órgãos. E esses movimentos, eles se difundem pelo organismo através dos meridianos. Então, a energia, esse elemento vital, é interno ao corpo. Ele não é uma energia externa, tá? Então vamos lá. Aqui, esse aqui, eu acho que ficou bem claro. Eu vou voltar aqui nesse. Então, os corpos orgânicos, corpos inorgânicos, eu acho que fica bem claro para todos, que os irmãos possam refletir em cima do que a gente colocou aqui, e vamos aguardar os próximos capítulos aí. Fiquemos com o axé, meus irmãos.